Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael Pinheiro, sou professor da disciplina de Metodologia Científica, que é uma disciplina de 40 horas. E na aula de hoje nós vamos exatamente trabalhar a unidade 1, que é a problemática do conhecimento e a construção científica. Nossa aula tem como objetivos, inicialmente, apresentar os diversos tipos de conhecimento, para que no segundo momento eu possa apresentar a vocês a especificidade do conhecimento científico. Por fim, nós faremos uma discussão sobre aquilo que nós chamamos de demarcação científica, para que possamos compreender quais são esses critérios a partir dos quais o conhecimento científico se define enquanto científico. Então, nós vamos dar início agora à exibição dos slides, pedimos que prestem atenção, que à medida que nós formos apresentando os tópicos, nós iremos aprofundar a discussão. Bom, no primeiro momento, como eu disse a vocês, nós vamos falar exatamente dos diversos tipos de conhecimento. A que isso se refere? Bom, quando nós falamos do ser humano, o ser humano ele é constituído de maneira complexa. O que isso quer dizer? Que há uma diversidade de perspectivas, há uma diversidade de eixos formadores daquilo que nós concebemos como ser humano. O ser humano ele é dotado de uma dimensão física, de uma dimensão psíquica, biológica, espiritual, religiosa, e pelo fato de ser constituído dessa forma, de maneira complexa, ao longo de sua história, este mesmo ser humano acabou por desenvolver diversas formas de conhecimento para atender a esse complexo que, de alguma maneira, é a característica própria do seu modo de ser. Então, nesse sentido, nós falamos de tipos de conhecimento, não há apenas um tipo de conhecimento. Assim como existe o conhecimento científico, que é o que, digamos assim, é o nosso foco na disciplina de metodologia científica, existem outras formas de conhecimento, como nós vamos ver a partir de agora. Bom, dentre as formas de conhecimento, nós podemos citar o senso comum, também conhecido como popular, conhecimento religioso, filosófico e o científico. O senso comum. O senso comum, pessoal, é uma forma de conhecimento que resulta da nossa experiência cotidiana e que geralmente nós construímos através da tradição, ou seja, através daquilo que os pais dos nossos pais passaram para eles e que os nossos pais passaram para nós, e que é um tipo de conhecimento que é utilizado para resolver diversas coisas do cotidiano de forma mesmo muito prática, e que não tem um objetivo de ser sistemático, nem de buscar as causas explicativas das coisas, mas que tem um objetivo de funcionar. Neste momento nós não vamos adentrar aqui no quadrinho que trouxemos para exemplificar um pouco desse conhecimento, mas vocês vão ter a oportunidade de ver com calma em casa. Mas aqui neste quadrinho há um exemplo em relação à astrologia, de como uma determinada forma de explicar a personalidade do ser humano está inserida dentro disso que nós chamamos de senso comum. Um outro exemplo, assim, bastante interessante para ilustrar isso para vocês, por exemplo, nossos pais, quando nós temos algum problema no fígado, no estômago, e eles pedem para a gente tomar chá de boldo. E aí resolve, mas se vocês perguntarem aos pais de vocês quais as razões pelas quais o chá de boldo resolve, eles não vão saber responder, porque eles não têm um conhecimento científico sobre isso. Ou seja, eles sabem que funciona a partir do senso comum. E aqui a gente trouxe aí um meme, de uma vovó, pergunta, quebrou a perna, vou fazer um chá de boldo, assim, para ilustrar um pouco de como que o senso comum funciona. Bom, uma outra forma de conhecimento é o conhecimento religioso, e ele tem como principal característica a fé. Ele é fundamentado na fé. O conhecimento religioso, portanto, visa explicar as coisas do mundo, sempre recorrendo a seres superiores, cuja existência nós atribuímos a partir daquela fé que nós temos. Então, esse é o principal fundamento
do conhecimento religioso e também é uma perspectiva que é constituinte do ser humano, desde os primórdios, né, o homem tem esse anseio religioso. Bom, existe outra forma de conhecimento que é o filosófico, que surge no século VI a.C. O conhecimento filosófico, filosofia, é uma forma de conhecimento que tem como características a radicalidade, a rigorosidade, a sistematicidade, pelo fato de trabalhar com conceitos que visam explicar a realidade a partir da realidade mesma e que tem como fundamento, diferente da religião, a razão. Enquanto o fundamento da religião é a fé, o fundamento da filosofia seria, portanto, a razão. Tá certo, pessoal? Outra forma de conhecimento, que é aqui, digamos assim, o nosso foco aqui nesta disciplina, é o conhecimento científico, que vai surgir a partir do século XVII, sobretudo com o advento da chamada Revolução Científica. A Revolução Científica é um processo histórico no qual uma visão de mundo construída ao longo de séculos, visão de mundo antiga, na qual predominava o modelo geocêntrico, ou seja, em que se concebia a Terra como centro do universo. Sobretudo a partir do desenvolvimento das investigações de Nicolau Copérnico no século XVII, no século XVI, Galileu Galilei no século XVII, matemáticos também como René Descartes, e o aperfeiçoamento de determinados instrumentos, como o telescópio, os intelectuais, né, começam a construir uma nova visão de mundo que não é mais essa do geocentrismo, né? É a chamada visão heliocêntrica. Né? O Galileu Galilei, aperfeiçoando algumas teses do Nicolau Copérnico, vai chegar à conclusão de que, na verdade, o Sol é que é o centro do universo. Né? Esse processo de transformação de uma visão antiga, nessa nova visão, que é a visão heliocêntrica, a partir do século XVII, nós chamamos de Revolução Científica. E ela tem como principal resultado, produto, vamos dizer assim, a chamada ciência moderna. Né? Então, quer dizer, o conhecimento científico, que nós chamamos de propriamente conhecimento científico, surge na história a partir do século XVII, pessoal. Tá certo? E o que vai ser o principal fundamento desse conhecimento científico e por que ele se diferencia dos outros conhecimentos que nós já citamos? Pessoal, o fundamental desse conhecimento científico, né, que passa a ser desenvolvido com a ciência moderna, é exatamente que ela vai propor determinadas teorias que são confrontadas com os dados provenientes da realidade. Né? E esse processo de investigação que visa compreender a natureza e confrontar teorias com os dados provenientes da realidade, ele é fundamentado em um método, que é o método que nós chamamos de científico, ou método experimental matemático, ou simplesmente método experimental. Né? Então, quer dizer, o que vai diferenciar o conhecimento científico das outras formas de conhecimento, tá certo? É que a ciência ela está baseada em um método experimental, né, no qual há a proposta de uma teoria que é confrontada com os dados da realidade. Para que a gente possa compreender melhor esse conhecimento científico, é necessário, portanto, falarmos desse método, pessoal, e de quais são as etapas constituintes desse método. Bom, a primeira etapa do método científico, como vocês podem ver na ilustração aqui ao lado, é a observação. Né? O cientista ele observa a realidade e identifica um problema que precisa de uma solução. Né? A ciência, portanto, ela parte de um problema que é identificado na observação. Portanto, a observação é a primeira etapa deste método. Uma vez tendo observado a realidade e um problema que necessita de solução, o cientista vai propor uma hipótese argumentativa, que é nada mais, nada menos que uma resposta provisória, né, para a solução daquele problema. Só que essa hipótese, né, essa solução provisória, ela precisa ainda passar por uma outra etapa, que é aquilo que nós chamamos de experiências ou verificação experimental, né, que é onde essas hipóteses vão ser testadas para ver se de fato elas se sustentam e de fato respondem àquele problema. Lembram? Nós dissemos há pouco que a ciência se caracteriza por propor teorias que são confrontadas com a realidade. É nesse sentido, né? Uma hipótese vai ser uma resposta provisória teórica a um determinado problema e o teste é exatamente esse confronto com a realidade para ver se, de fato, a resposta se adequa ou não, soluciona ou não aquele problema. Por fim, uma vez a hipótese tendo sido testada, o cientista chega à lei, né, a lei científica, que vai ser aplicada, né, em todos os casos particulares relativos àquele problema. Então, esse é o método experimental. Por fim, pessoal,
nós vamos falar um pouco exatamente de quais são os critérios que definem a ciência enquanto ciência, né? E que, no fim das contas, vão servir para diferenciá-la das outras formas de conhecimento. Quando nós falamos em demarcação científica, nós estamos falando dos balizamentos, dos limites e do campo próprio de atuação da ciência, né? E é nesse sentido que vão existir critérios que delimitam esse campo de atuação. O primeiro desses critérios é o da coerência, pessoal, tá certo? O critério da coerência quer dizer o quê? É exatamente aquele esforço, a capacidade que a ciência tem, que o cientista faz, né, de tentar se manter fiel às etapas do método e fazer com que a sua ideia, com aquela tese que ele está querendo defender sobre um determinado problema, que ela se mantenha coerente do início ao fim e que não entre em contradições. Por quê? Porque se a teoria entra em contradições, ela acaba por se negar, né? Acaba por se contradizer. Né? E isso é um problema. Por quê? Porque assim a teoria não se sustenta. O segundo critério, que tem a ver com isso também, é a capacidade da ciência de resistir a argumentações contrárias. Né? A teoria científica, a característica de consistência da teoria científica é que ela, né, visa sempre se manter firme em relação aos testes que são feitos, em relação às tentativas de falseá-la, né? Em relação às tentativas de derrubar os argumentos propostos por aquela teoria. Então, a consistência é essa capacidade que a ciência tem de resistir a argumentações contrárias. Já a originalidade diz respeito ao aspecto, né, de proposição de um conhecimento novo. Né? As teses científicas, elas buscam sempre propor uma novidade, mesmo que aquele problema já tenha sido abordado por outro conjunto de cientistas, por outra comunidade científica, mas a resposta que está sendo proposta ao mesmo problema, ela tem sempre um caráter de novidade. Por fim, o critério da objetivação, que diz respeito, né, à tentativa da ciência de sempre se aproximar da realidade tal como ela é, buscando o quê? Evitar a contaminação, né, da pesquisa com aquela ideologia própria do investigador, com seus sentimentos. Né? O cientista ele precisa ser fiel ao método e precisa se manter fiel à realidade, né, sem contaminar a observação dessa realidade com suas intenções, com suas ideologias. Tá certo? Bom, pessoal, na aula de hoje, nosso objetivo, como dissemos, foi exatamente esse, né, de procurar apresentar a vocês os diversos tipos de conhecimento, aquilo que é específico do conhecimento científico, bem como os critérios que são utilizados para demarcar esse tipo de conhecimento. Sugiro a vocês que procurem os materiais indicados para reforçar o que nós trabalhamos aqui nessa aula e não deixem, né, de buscar também leituras que estão fora do panorama proposto para nós, mas que estejam dentro daquilo que nós estamos discutindo em aula. Tá bom? Pessoal, até a próxima, fiquem bem e boas leituras.